Olá meu querido, olá minha querida, eu sou o pastor Clenilson de Souza e eu estou passando aqui para convidar você para uma reunião muito especial hoje às 18 horas no templo da Igreja Nova Criatura. Sabe, às vezes o problema, as circunstâncias, eles querem nos rotular. Por exemplo, algumas pessoas, elas passam a ser definidas pelos problemas que elas estão enfrentando. Se é um problema de saúde, o rótulo dela agora é: eu estou enfermo, eu estou doente, eu sou uma pessoa muito adoentada, eu sou uma pessoa que anda muito doente. Se alguém pergunta quem ela é ou como ela está, é isso que ela responde: eu sou uma pessoa muito doente. Agora, no período de pandemia, muitas pessoas agora se rotularam. Por causa das circunstâncias, eles dizem: eu nunca mais vou ser aquele homem próspero, eu nunca mais vou ser aquela pessoa bem-sucedida, eu nunca mais vou alcançar aquela minha estatura. Enfim, às vezes é os problemas, as circunstâncias que estão rotulando as pessoas. Em outro caso, às vezes é as próprias pessoas que querem nos rotular. As pessoas querem nos definir. Querem colocar uma imagem em nós, querem dizer que você é isso, que você é aquilo, que você não vai vencer, que você não vai chegar a realizar os seus sonhos. Às vezes, as pessoas também querem nos rotular. Mas eu quero dizer uma coisa para você: os problemas, as circunstâncias ou as pessoas não podem te definir. Aí você pergunta assim: pastor, mas por que os problemas ou as pessoas não podem me rotular? Porque Jesus foi quem criou você. Deus foi quem criou você. E sabe quem te conhece perfeitamente? É o teu Criador. Deus te conhece perfeitamente. Então como que alguém poderia chegar para você e falar: você é isso, você é aquilo? Quem sabe quem você é Deus, porque foi Deus que criou você, foi Deus que te formou, Ele sabe exatamente quem é você. Ninguém pode chegar aqui e querer rotular você, querer definir quem é você. E outra coisa, nós não somos definidos por aquilo que as pessoas dizem ao nosso respeito, nós somos definidos por aquilo que Deus diz que nós somos, aquilo que a palavra de Deus diz que nós somos. Certo? Quando você dá uma olhada na palavra de Deus, foi isso que algumas pessoas na palavra de Deus disseram. Quando alguém perguntou quem elas eram, ou para que elas foram enviadas, ou porquê da vida delas, elas responderam dentro da palavra de Deus. Nós temos um exemplo muito claro disso, é de João Batista, quando algumas pessoas mandadas pelos judeus foram até ele e perguntaram: porventura tu és o Cristo? E ele disse: não, não sou. E perguntaram: porventura tu és Elias? Ele disse: não, não sou. Porventura tu és um dos profetas? Ele disse: não, não sou. E eles disseram: então quem és tu? Os fariseus, amando os judeus, perguntaram: quem és tu? E eles disseram: quem és tu? Para que a gente dê resposta àquele que nos enviaram. E João Batista vai dizer: sabe quem eu sou? Eu sou a voz do que clama no deserto, como disse o profeta Isaías. Veja, João Batista, ele poderia dizer a sua cultura, a sua filosofia, a sua ciência, a sua sabedoria, ele poderia falar disso, mas o que foi que ele disse? Eu sou a voz do que clama no deserto, eu sou aquele que Isaías disse, eu sou ele. Certo? Se alguém perguntasse para você hoje, quem é você? O que você diria? A maioria das pessoas não estão vencendo na vida porque elas não se definem pela palavra de Deus. Elas acabam se definindo pelos problemas ou pelas circunstâncias e por conta disso, ou por aquilo que as pessoas dizem a respeito dela, e por conta disso, alguns acabam perdendo a paixão por um propósito, eles acabam ficando desmotivados, eles acabam perdendo aquele ânimo, aquele vigor, porque alguém disse que ele não vai chegar lá, porque alguém disse que ele não vai vencer. As pessoas às vezes alimentam mais isso, mas você deveria alimentar o que a palavra de Deus diz que você é. A palavra de Deus diz que você é mais do que um conquistador. A palavra de Deus diz que você está nos lugares altos, que você está sentado com Cristo nos lugares altos. A palavra de Deus diz que você tem todas as bênçãos no amado, no Senhor, que você nasceu para ser cabeça, que você nasceu para arrebentar. É o que a palavra de Deus diz, que você é uma bênção, que você tem um terreno de favor debaixo dos teus pés. Onde você foi, ele disse: eu estou contigo, jamais te abandonarei, jamais eu te deixarei.
Em outras palavras, Ele nunca vai te deixar. Algumas pessoas acreditam que Deus nos deixa. Ele disse: eu nunca te deixarei. Pode ser no momento bom, no momento difícil, se você estiver em cima ou embaixo. Ele disse: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Não deixe ninguém te definir. Não deixe os problemas, as circunstâncias querer definir quem é você. Não faça isso. Eu quero te trazer uma revelação de Deus hoje ao seu coração, algo que vai edificar a sua fé, vai te esquentar muito. Eu duvido se você não vai ser uma pessoa diferente e pensando diferente. Quero te ensinar uma grande revelação hoje no templo da Igreja Nova Criatura, na Avenida João Alberto, número 16, Santa Efigênia. Vem estar conosco hoje. Deus tem uma revelação ao seu coração, uma palavra poderosa ao seu entendimento, tá bom? Eu aguardo você daqui a pouquinho, às 18 horas. Não falte.